Estamos na China de Mao Tse-tung, a China do fechamento das universidades, a China em que os jovens eram mandados para o campo para a reeducação rural, uma China que vai ser o início do que teremos na China hoje. Embora ela tenha começado a partir do regime comunista, hoje nós temos um país extremamente fechado, mas super capitalista. Era preciso apagar a cultura. Dai Shi conta aqui um livro com traços autobiográficos, Balzac, a costureirinha chinesa, que é doce e violenta ao mesmo tempo. Enzo, roda a vinheta. Aê! A vida é feita de encontros e que bom que você está aqui. Então, ajude a gente, dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado a cada conteúdo novo, compartilhe esse vídeo e fique com a gente para mais uma história. Bom vídeo para você! Olá! Na introdução do vídeo eu falei sobre uma tal de reeducação rural. Então, deixa eu ler um trechinho em que o próprio narrador vai nos dizer o que é isso. O que é a reeducação? Na China Vermelha, no fim de 68, o grande timoneiro da revolução, o presidente Mao, lançou um dia uma campanha que iria mudar profundamente o país. As universidades foram fechadas, os jovens intelectuais, quer dizer, os secundaristas, foram mandados ao campo para serem reeducados por camponeses pobres. Ter um livro era ter uma arma. Não, Fahrenheit, de novo, num contexto totalmente diferente, mas sim. A coisa da leitura, que sempre acaba sendo uma possibilidade de redenção, mas também, se você não tivesse cuidado, um caminho para a morte. Então vamos entender um pouquinho dessa história. Nós temos o nosso narrador, filho de pais médicos. Nós temos o melhor amigo dele, Lou, filho de um dentista que vai ser massacrado em frente às pessoas. Como eu comentei sobre o autor de O Garoto do Rickshaw, vai aparecer aqui no card para vocês. Eles, o narrador e o rapaz, Lou, serão enviados para a reeducação. Todo mundo que ia para a reeducação tinha pouquíssima chance de voltar. Quem fosse filho de pais que tinham criticidade, intelectualidade, nenhum conchavo com o governo, esses aí então, a chance deles voltarem era quase zero. Bem, os dois rapazes são mandados para uma aldeia de camponeses que ficava no alto de uma montanha. A montanha era chamada de a Fênix Celestial, porque era tão alto que nem pássaros conseguiam lá sobreviver ali. E eles chegam nessa aldeia com pouquíssimas coisas, mas o nosso narrador era violinista. E o Lou tinha levado uma espécie de relógio, despertador. Não se usa essa palavra, mas pela descrição parece um relógio cuco. Para aquelas pessoas, quando eles abrem a caixa do violino e tiram, aquilo lá é uma coisa que eles nunca viram, que eles não conseguem nem explicar o que era. O Lu, que era muito esperto, o nosso narrador é bem tímido, mas o Lu, que era muito esperto, chega uma hora que ele fala assim, é um brinquedo. Um brinquedo? Sim, um brinquedo. Toque, toque. E aí o nosso narrador pega e ele já nem lembra mais as peças que ele sabia, Mas na hora ele precisa fazer alguma coisa para que não destruam, porque eles estavam quase jogando na fogueira o violino dele. E aí ele começa a tocar. O que é isso? Ah, é Mozart. Quando fala Mozart, qualquer nome do Ocidente fazia um eco muito negativo, um eco assim que poderia levar essas pessoas, esses jovens, à morte, porque os camponeses idolatravam Mao Tse-tung e idolatravam o regime e estavam ali mesmo para ensinar o que era a vida dura do campo e não admitir nada que fosse
estivesse fora da cartilha, fora do livrinho vermelho. Bem, na hora que o Lu percebe que falar Mozart talvez tenha sido um erro, ele fala, não, Mozart é em homenagem ao grande presidente Mao. Pronto. Aí a música ficou maravilhosa, ficou uma coisa linda, e em vários momentos, esse chefe dos aldeões as pessoas vão gostar de ouvir, porque afinal, são canções para o grande líder revolucionário Mao. Veja, a lavagem cerebral ela é tão intensa que para alguma coisa acontecer, a gente vai precisar desse Lu muito esperto, que consegue meio que dar um rolê, mas isso não evita com que esses dois rapazes trabalhem em minas de carvão, morem em uma casa que a parte de baixo é uma casa como se fosse, não é uma palafita porque não tem rio embaixo, mas é uma casa montada em cima de hastes, né, de madeira, então eles ficam no alto, mas embaixo é a casa de uma grande porca que fica chafurdando ali o tempo inteiro. Então imagine, eles eram jovens estudantes que viviam na cidade, foram mandados para o fim do mundo, e um fim do mundo totalmente inóspito, e eles tinham que se adaptar. Era aquela coisa de acordar com a luz, dormir com o fim da luz e trabalhar muito com pouca comida. Essa era a reeducação. Bem, o que vai acontecer então? O chefe acaba sabendo que numa aldeia próxima existe uma sala de cinema. Obviamente, os filmes passados são todos filmes que falem, que rezem na cartilha, né, de Mao Tse Tung. E aí ele pede que os dois jovens vão até a tal cidade, assistam ao filme, voltem. Veja, são 2 dias para chegar na cidade, eles tinham 2 horas para assistir ao filme e já voltar outros 2 dias para contar a história no mesmo tempo em que havia acontecido a filmagem. Então, se a filmagem fosse de 3 horas, eles tinham 3 horas para relatar a história, ou seja, não podia vir nada a mais. Tinha que ser a história exatamente igual a que tinha assistido. Eles vão. E o Lu é muito bom de conversa. E ele conta a história de um jeito que todo mundo fica tão encantado que isso vira uma maneira para que eles consigam sair às vezes, né? Sair com essa permissão, às vezes para essa outra cidade, para assistir aos filmes e tal. Um dia, eles vão conhecer um alfaiate e vão conhecer a filha do alfaiate, a que eles se referem como a costureirinha. E ela é uma mocinha diferente, ela é uma mocinha, claro, pensem numa chinesinha dos anos 70, todo o estereótipo que você tem de vestimenta, de falar baixinho e tal, se encaixa nessa personagem, mas ela é diferente no sentido de que ela também gosta muito de ouvir as histórias. E a coisa de que esses dois rapazes mais sentem falta é de livros. Eles acabam fazendo amizade com outros meninos que também foram para a reeducação. E eles descobrem que um deles tem uma valise trancada, escondida, porque foi como eu falei, ter livros era a morte. E eles descobrem isso, mas eles não conseguem fazer com que o rapaz assuma, nem que o rapaz abra a valise, nem que o rapaz empreste livros, nada. Porque o medo é tanto que, e também, assim, o livro, ele vira a história, o conhecimento, vira uma moeda. A mãe desse rapaz, que tem os livros, eles chamam o rapaz de 4 olhos por causa dos óculos, consegue para ele dar a cena para ele que se ele conseguir alguma história, algumas canções do lugar e puder enviar isso para ela, ela consegue um lugar para ele numa revista, ou seja, uma revista do governo, obviamente. Ele vai conseguir sair lá da aldeia, da reeducação e vai voltar para a cidade. Então ele dá um jeito e descobre que existe um velho lá no alto de uma montanha que toca lá um instrumento de cordas esquisito e que sabe muitas canções populares. Ele vai atrás do homem. Quando ele já chega, as canções do velho são canções realmente do povo. E ele fala assim, você tem certeza que você quer ouvir todas as baixarias que eu vou falar? E aí o rapaz, ele dá muita bola, mas o que ele quer mesmo são as canções para ele poder escrever aquilo e para ele poder ir embora, né, lá para voltar para a cidade com a mãe dele e tal. Sim. Na hora que o velho começa, as músicas são engraçadas e é baixaria mesmo. Não vou falar a palavra, mas é coisaria mesmo.
E aí o moço volta bravo, conta para os amigos dele o que aconteceu, e aí os amigos dele dão risada, porque na verdade, assim, o que é baixaria são canções populares, não tem nada demais. Mas ele fala, como eu vou apresentar isso para conseguir a... Eu posso mudar a letra. E aí ele aproveita aquela melodia popular e começa a colocar frases em homenagem ao regime. Calma, você vai dizer assim, Adriana, mas não foi o que o tal do Lu fez na hora lá do Mozart? Mas aquilo foi puro desespero. Agora, o que o rapaz estava fazendo? Ele estava corrompendo uma manifestação cultural em objetivo próprio para ele conseguir sair da reeducação e parar na tal revista. Pois não é que ele faz isso? Isso dá certo? A mãe dele aparece, né, e vai acabar acontecendo uma festa. Bom, enfim. O que acontece com a Valíria, Adriana? Os meninos vão conseguir um livro e um deles vai copiar, o nosso narrador vai copiar o livro no avesso de um casaco, alguns trechos do livro do Balzac, no avesso de um casaco de pele de carneiro, para que ele consiga manter a história. E depois vai haver uma situação sim que eles vão conseguir os livros. E a costureirinha nessa? A costureirinha gostava de ouvir as histórias. E o Lu vai cair de amores por ela no primeiro encontro. Nós vamos acompanhar uma moça que desabrocha pela literatura que ela ouve. E que decide ou talvez ela seja reeducada às avessas. E a história vai caminhar. Existe o filme, vai aparecer aqui a capinha. O filme foi roteirizado pelo próprio autor. E a história vai caminhar por uma vereda muito inesperada para nós. Mas o que é lindo é você perceber como o Lu vai pelas histórias que ele reconta, né? E que ele reconta para ela, porque os livros continuam sendo proibidos e isso vai mudar tanto a figura da costureirinha. E olha que ela vai passar por um péssimo bocado, né? E nesse momento difícil, o Lu tinha sido dispensado para ver a mãe que estava no leito de morte. E quem fica cuidando dela é o nosso narrador, que também tem a palavra, porque é ele que nos conta a história. O livro é lindo. É um livro em que a tal da reeducação rural, que a gente pensa, puxa, é uma destruição da intelectualidade, e era mesmo, né? A intenção era essa. Nessa obra vai florir uma outra reeducação às avessas, em que uma moça da aldeia vai se tornar uma pessoa muito diferente a partir da literatura. Só para a gente saber quais são essas histórias. Balzac, Flaubert, Dostoiévski, Tolstói, os americanos, os ingleses, tudo o que foi possível vai aparecer, vai ser contado e vai fazer essa menina ter experiências muito inesperadas. Enfim, o livro ele é lindo, o poder da palavra é lindo, a literatura é salvadora e às vezes junto da pocilga, da porca, com medo de perder um instrumento, tendo que se virar, você consegue encontrar um caminho de salvação e de muita beleza. O livro é lindo, a edição é linda, a história é muito bonita. Não deixe de ler. Bem, dê seu like no nosso vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para acionar o sininho das notificações. É uma história doce a partir de tanta dificuldade. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.